Meus queridos irmãos e amigos, o substantivo feminino igreja vem da palavra grega eclésia. Essa palavra grega eclésia vem da junção do prefixo ek, que significa para fora, com o verbo kaleo, que significa chamar. Portanto, eclésia significa literalmente chamados para fora, ou convocação pública. A palavra eclectos significa escolhido, eleito ou selecionado. Eclésia ou eclectos pertencem à mesma família etimológica por compartilharem do prefixo ek. A etimologia é a área da linguística que estuda a origem, história e evolução das palavras. Sendo assim, os membros da eclésia, isto é, da igreja, são os eclectos, isto é, os escolhidos, os eleitos de Deus. A eclésia, isto é, a igreja, é formada pelos eclectos, pelos escolhidos de Deus. Em hebraico, a palavra correspondente é kahal, que significa assembleia, convocação do povo, ajuntamento. Quando as escrituras hebraicas foram traduzidas para o grego, a chamada Septuaginta, entre os séculos 3 e 2 antes de Cristo, lá na cidade de Alexandria, Egito, a palavra kahal foi traduzida como eclésia, de onde originou a palavra igreja. No Novo Testamento, a palavra grega eclésia aparece 116 vezes, 3 vezes referindo-se à congregação hebraica kahal, 3 vezes referindo-se à congregação ou à assembleia grega e 110 vezes referindo-se à igreja cristã. Portanto, etimologicamente, ou segundo a terminologia eclesiológica do Novo Testamento, a igreja é a comunidade dos chamados à parte ou para fora do mundo perdido. Eu creio que estou entendendo. Nós podemos dizer também, meus queridos irmãos e amigos, que a igreja é a família de Deus. A igreja é a família dos nascidos de novo. A igreja é a maravilhosa e imaculada noiva de Jesus o Cristo. Agora prestem atenção e muita atenção no que vou lhes dizer. A igreja não é uma agremiação. A igreja não é um clube social. A igreja não é uma empresa. A igreja não é um edifício ou um templo construído de alvenaria, como pedra, areia, cimento, cal, tijolo, etc., etc.
A igreja não é uma placa denominacional, que hoje são mais de 50 mil em todo o mundo. A igreja não é nada disso. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao 6, diz que a igreja é o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo usa essa metáfora espiritual e orgânica e apresenta uma estrutura com 7 pilares para provar que a igreja é um único organismo vivo. Primeiro pilar que o apóstolo Paulo apresenta para provar que a igreja é um único organismo vivo. Um só corpo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui na carta aos Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao 6, que todos os cristãos formam uma única igreja, um só corpo, independentemente da denominação religiosa. Eu vou repetir. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, na carta aos Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao 6, que todos os cristãos, independentemente da denominação religiosa, formam uma única igreja, um só corpo. Segundo pilar que o apóstolo Paulo apresenta para provar que a igreja é um único organismo vivo, um só espírito. O apóstolo Paulo está dizendo aqui na carta aos Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao 6, que o Espírito Santo, o Consolador, habita em todos os cristãos e os guia, independentemente da denominação religiosa, da placa denominacional. Terceiro pilar que o apóstolo Paulo apresenta para provar que a igreja é um único organismo vivo. Uma só esperança. O apóstolo Paulo está dizendo aqui na carta aos Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao 6, que a promessa de salvação e vida eterna é para todos, desde que sejam fiéis aos seus mandamentos, às suas determinações e aos seus preceitos, independentemente da denominação religiosa. A promessa é para todos. A promessa de salvação. A promessa de vida eterna é para todos, desde que sejam fiéis aos seus mandamentos, às suas determinações e aos seus preceitos. Quarto pilar que o apóstolo Paulo apresenta para provar que a igreja é um único organismo vivo, um só Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo, aqui na carta aos Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao 6, que Jesus, o Cristo, é o único Senhor, Mestre e Salvador de todos. De todos. Ele é a cabeça do corpo.
Quinto pilar que o apóstolo Paulo apresenta para provar que a igreja é um único organismo vivo, uma só fé. O apóstolo Paulo está dizendo, aqui na carta aos Efésios, que a mensagem do Evangelho, que é a doutrina que Deus preparou para a igreja antes da fundação do mundo lá no céu, é a mesma para todos. Exige o mesmo grau de crença e compromisso de todos. Sexto pilar que o apóstolo Paulo apresenta para provar que a igreja é um único organismo vivo, um só batismo. O apóstolo Paulo está dizendo que o batismo é a identificação do cristão com a morte e ressurreição de Jesus o Cristo. O batismo é a certidão de nascimento do cristão, tornando-o membro do corpo de Cristo. Sétimo pilar que o apóstolo Paulo apresenta para provar que a igreja é um único organismo vivo, um só Deus e Pai de todos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui na carta aos Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao 6, que existe um único Deus que é todo-poderoso, soberano, eterno, onisciente, onipresente, que tem tudo na palma das suas mãos e que está presente em todos. Aí surge uma pergunta que não quer calar. Ora, o apóstolo Paulo diz que existe um só corpo, um só organismo vivo, uma só igreja. Então, como explicar a existência de mais de 50 mil igrejas no mundo e entre 3 e 15 milhões de templos, prédios, onde os membros dessas igrejas se reúnem? Como explicar? A exegese bíblica está errada? Não, não e não. Meus queridos irmãos e amigos, prestem atenção no que vou lhes dizer. Assim como um corpo, a igreja é um corpo, assim como um corpo tem muitos membros, como braços, pernas, olhos, nariz, ouvidos, unhas, etc., etc., e todos com funções diferentes, a igreja é composta por diversas denominações religiosas, diversas placas denominacionais, formando todas essas denominações religiosas, essas placas denominacionais, um único corpo, uma unidade orgânica, que é a igreja. O apóstolo Paulo, como puderam notar, usa a metáfora um único corpo, um só corpo, mas o apóstolo Pedro usa outra metáfora. O apóstolo Paulo
como podem notar, usa a metáfora de um só corpo, um único corpo. Já o apóstolo Pedro usa a metáfora de um único edifício espiritual construído não de alvenaria, como tijolo, pedra, areia, cimento, cal, etc., mas construído com pedras vivas, que são os membros, os cristãos. E Jesus, o Cristo, é o alicerce, a pedra angular desse edifício. Portanto, a Igreja de Deus é católica, isto é, universal. A palavra católica significa universal, formando todas as denominações e placas denominacionais, que são mais de 50.000, um único corpo ou um único edifício espiritual. Entenderam? No nosso próximo estudo, segunda parte desse estudo, falaremos por que várias doutrinas sendo ensinadas se a igreja é um único corpo. Falaremos também sobre vários outros assuntos que com certeza vão enriquecer o conhecimento dos irmãos. A partir do terceiro estudo, começaremos a falar sobre a origem da igreja, aonde começou a Igreja de Deus, e chegaremos até os nossos dias. Compartilhem, divulguem, participem desses estudos. Tenho certeza absoluta que vão enriquecer muito o conhecimento dos meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço.